crianças, tudo bem? Nós estamos falando da crise das oligarquias. Você já assistiu o primeiro vídeo no qual nós analisamos os primeiros conflitos, as primeiras oposições. Na sequência, você assistiu também um vídeo entendendo o principal movimento contrário às oligarquias, que foi o movimento tenentista. E eu encerrei te dizendo, o movimento tenentista ele é forte, mas sozinho ele não consegue. Agora, a gente vai ver como, de fato, a república oligárquica chegou ao fim. Bora ver? Para entender o declínio das oligarquias, é muito importante que você lembre que estamos vivendo, que vamos chegar num momento em que o Brasil vive uma crise dupla. Por quê? Você vai ter, ao mesmo tempo, o governo precisando lidar com uma crise econômica e uma crise política. E a gente sabe muito bem que no Brasil, quando a situação econômica é boa, os problemas políticos são facilmente mascarados, certo? Mas quando a situação econômica começa a pegar, a chance de descambar uma crise política é muito maior. E aqui começaram a ocorrer simultaneamente dois grandes problemas. Um que começa alheio ao Brasil, começa externo ao Brasil, mas que vai afetar diretamente a condição do país, que é a quebra da Bolsa de Nova York, a crise de 1929, tá? A crise de 29, que acontece nos Estados Unidos, que tem como epicentro os Estados Unidos e depois se espalha pelo resto do mundo, ela vai respingar diretamente no Brasil. Sabe por quê? Porque o Brasil, como país agroexportador, dependia de países que importassem o café. E a Europa já tinha reduzido drasticamente as importações do café na Primeira Guerra Mundial. Então, o grande mercado consumidor de café brasileiro eram os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos estão vendendo almoço para comprar janta. Os Estados Unidos estão mergulhados na maior crise da sua história, certo? Resultado, por conta da crise de 29, começa um problema de superprodução. Superprodução de café. E quando a gente fala de superprodução, nós estamos falando de uma produção que não encontra mercado, produção que está sobrando. Produção sobrando despenca o preço. E vai por mim. Haja café, hein? Era muito café sobrando. Conclusão. A receita do Brasil cai drasticamente. E aí você está pensando, prof, vai rolar um convênio de Taubaté 3.0, não vai? Vamos de novo. Calma. Porque o convênio de Taubaté, lá atrás, de 1906, ele só tem força para acontecer muito por conta da estrutura política ser sólida. Você vinha num momento em que as disputas eleitorais já não existiam. Em 1906, as bases do domínio oligárquico ainda eram muito sólidas. Ainda não tinha rolado nenhum atrito entre São Paulo e Minas. A política dos governadores estava se estabelecendo, o coronelismo funcionando bem, os currais eleitorais. O problema é que o desgaste oligárquico já era muito grande. Você teve todos os movimentos sociais, você já teve todos os movimentos tenentistas. O governo oligárquico já não era tão sólido quanto era em 1906, no primeiro convênio de Taubaté. E principalmente porque a crise de 29 se dá logo antes de uma disputa eleitoral no Brasil. E a disputa eleitoral no Brasil vai ser decisiva para acabar com a República Oligárquica. Sabe por quê? Porque pela segunda vez vai rachar o café com leite. A crise política está relacionada a uma disputa eleitoral. Aquela que não poderia acontecer. Lembra que eu te falei que café com leite era a ideia de que São Paulo e Minas nunca disputassem uma eleição? Pois bem, dessa vez não rolou. São Paulo e Minas Gerais disputaram uma eleição. O que aconteceu aqui? Olha para o tipo. São Paulo tinha indicado Washington Luiz à presidência em 1926, certo?
Washington Luiz tinha sido uma indicação paulista à presidência. Portanto, cabia a Minas o direito de indicação do próximo presidente. Lembra? Política do café com leite não é revezamento entre São Paulo e Minas, mas é a ideia de que cada vez um estado indica o próximo e não tem disputa. Tá? Conclusão. São Paulo tinha indicado Washington Luiz, caberia a Minas o direito de escolha. O problema é que o Washington Luiz queimou a largada. São Paulo, em vez de esperar Minas lançar um candidato, lançou um candidato próprio. Quem que São Paulo lançou? São Paulo lançou um cara chamado Júlio Prestes. E se eu gostasse de trocadilho infame, eu te diria que eu preciso que prestes atenção. Ha, ha, ha. Pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha, esse Prestes não é o Prestes da coluna. Esse Prestes não tem nada mais nada, dividido por nada, elevado a nada, com raiz quadrada de nada a ver com o Prestes da coluna. Esse cara é um cafeicultor paulista, certo? Esse cara não tem nada a ver com tenentismo, não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. Esse cara é um cafeicultor, certo? Não confunda, prestes atenção, não confunda os cafés, certo? Prestes então se torna um candidato do governo. O que Minas Gerais faz? Minas Gerais não apoia Prestes, porque o candidato era dele. Minas Gerais apoia a candidatura de um cara chamado Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas é o candidato de Minas Gerais, junto com o Rio Grande do Sul, junto com a Paraíba e com o apoio do Rio de Janeiro. Tá? Inclusive, a gente vai chamar essa aliança aqui, esses estados que vão se juntar, chamá-los-emos de Aliança Liberal. Certo? Minas Gerais, muito brava, magoada pelo fato de São Paulo não ter respeitado o seu direito à escolha, lança um candidato próprio. Minas se alia a oligarquias dissidentes, certo? Rio Grande do Sul, Paraíba e Rio de Janeiro. Lembra que a ideia de dissidência é uma ideia que muda de eleição para eleição. Nesse caso, esses estados estavam fora do governo, portanto eram oligarquias dissidentes, e lançam um candidato próprio. Sim? E é aqui que vem o ponto que você vive errando em questão, porque sempre tem uma alternativa à cretina que coloca dizendo Getúlio Vargas, candidato vencedor na eleição de 1930, se transforma em presidente quebrando as oligarquias. E você vai lá e marca. E você acaba entrando pelo cano numa das pegadinhas mais infames da história. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é o candidato do governo? O governo é São Paulo. Washington Luiz era paulista indicado por São Paulo. O candidato do governo é Júlio Prestes. Quem ganha a eleição? Quem ganha a eleição é Júlio Prestes. Eu vou escrever isso. Não costumo escrever resultado de eleição porque costuma ser idiota, mas nesse caso não é. Júlio Prestes ganha a eleição. Com 3 pontos de exclamação. Júlio Prestes ganha a eleição. De novo, Júlio Prestes ganha a eleição. Ele ganha a eleição, coloca lá no Facebook se sentindo presidente e sai do Brasil para negociar acordos financeiros com outros países. É praxe isso. Aliás, isso é muito importante que você guarde, isso você vive até hoje. Você não tem a eleição e a posse no dia seguinte. Existe um período entre a eleição e a posse. Tudo bem? Isso acontece até hoje, certo? Você tem a eleição, aclama-se o vencedor, a posse hoje é 1º de janeiro. Nós já tivemos épocas no Brasil que a posse era em fevereiro, a posse até mesmo em março, tudo bem? Então, não é imediatamente depois da eleição que o presidente toma posse. Júlio Prestes é um dos coitados presidentes do Brasil que ganhou, mas nunca tomou posse. Por quê? Entre a eleição e a posse, fire on the playground, fogo no parquinho. O que acontece aqui? A derrota nunca foi muito bem engolida pela Aliança Liberal.
em especial por esse rapazinho aqui. Getúlio Vargas, que era da elite tradicional gaúcha, não era assim alguém que gostava muito de perder debate. E quando eu falo de perder debate, estou falando de ser contrariado, tá? A gente vai ver Getúlio Vargas várias vezes ganhando as coisas por mal ou por bem, muito mais por mal do que por bem, certo? E vai acontecer em 1930 um movimento que vai acabar derrubando toda a estrutura oligárquica. Em 1930 ocorreu um assassinato. Eu vou escrever aqui: assassinato de João Pessoa. Prof, será que... Sim! Olha a Paraíba aqui. João Pessoa era paraibano. João Pessoa era paraibano, tanto que a capital da Paraíba chama João Pessoa. João Pessoa era paraibano. João Pessoa era simplesmente o candidato a vice-presidente do Getúlio Vargas. João Pessoa foi o candidato a vice de Getúlio Vargas, tá? Acontece que o assassinato de João Pessoa não teve relação alguma com a eleição. João Pessoa foi morto por uma disputa política interna da Paraíba. Não teve ligação com a eleição, tá? Isso é muito importante que você guarde. João Pessoa não foi morto por conta da campanha eleitoral. João Pessoa foi morto por problemas locais. Só que em terra de Saci, qualquer chutinho é voadora. Você já tinha um clima de instabilidade gigantesca. Você já tinha um cara que perdeu a eleição e ficou full pistola. Você já tinha um cara que perdeu a eleição e acusou Deus e todo mundo de fraude. E assim, de novo, não tem como defender, porque houve fraude dos dois lados. Getúlio também rouba a eleição, só que ele rouba menos do que o outro, porque o outro o governo tem mais condições. Getúlio Vargas cria um clima com a morte de João Pessoa, que não tinha nada a ver com a eleição. Mas Getúlio Vargas acusa o presidente Washington Luiz, lembra que o Prestes não tomou posse, o presidente Washington Luiz de ter armado a morte de João Pessoa. E o presidente é acusado. Washington Luiz é acusado. Washington Luiz acusado. Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. Mas era a desculpa perfeita. Diante da acusação ao presidente, forma-se uma aliança contra o governo. Quem vai se juntar aqui? Os dois principais grupos de oposição ao café com leite. Estamos falando de quem? Estamos falando, de um lado, do tenentismo e da Aliança Liberal. Ou você pode encontrar isso também com as oligarquias dissidentes. Lembra? Esses grupos, até vou escrever aqui para você não se perder. Esse grupo aqui, a gente pode dizer que são oligarquias dissidentes. Oligarquias que naquela eleição estavam fora do governo. Essa aliança liberal se junta ao tenentismo. E aqui, dois movimentos que sozinhos não conseguiam derrubar o governo, juntos conseguem. Porque o tenentismo tem a força e a aliança liberal tem a estratégia política. Da junção do tenentismo e da aliança liberal, em outubro de 1930, vai rolar a Revolução de 1930. Pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha. Não confunda a Revolução de 1930
com a Revolução de 1830 na França. A diferença é um número, mas a diferença é absurda porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? A Revolução de 1930 nada mais é do que um golpe contra o governo. E aqui tem um ponto que você costuma pirar. E eu fiz questão de deixar escrito lado a lado as duas coisas. Ou melhor, em cima e embaixo. Revolução e golpe. Prof, é uma revolução ou é um golpe? É os dois. A verdade é que revolução e golpe são duas coisas que vão andar necessariamente juntas na história. E a diferença é muito mais semântica do que prática. Semântica de sentido, certo? Quando eu configuro um movimento como revolução, eu estou exaltando o seu lado legítimo, o seu lado necessário, uma transformação necessária. Quando eu chamo de golpe, eu estou reforçando o seu lado ilegal. Estou dizendo que houve uma virada de mesa. Professor, mas o que houve aqui? As duas coisas. Houve uma virada de mesa, houve um golpe. Houve uma quebra de constitucionalidade. Havia um presidente eleito que não tomou posse. Isso é golpe. Mas a história vai chamar de revolução como forma de criar uma memória legítima, de exaltar o movimento como sendo algo necessário. O que foi feito aqui? Um golpe em 5 etapas. Primeiro, a deposição de Washington Luiz. Washington Luiz foi deposto do cargo de presidente da República antes de encerrar o mandato. Acusado de fraude na eleição, anulação da reeleição do Prestes. Lembra que eu te disse? Prestes ganha, mas não leva. Prestes ganha, mas não leva. Ele vence a eleição, mas nunca toma posse. Tá? A suspensão da Constituição. Suspensão da Constituição. Olha o golpe. Eu estou rasgando a lei. Tá? A Constituição foi suspensa. Isso é golpe. Além disso, a nomeação de interventores estaduais. Sabe o que é isso? Eu vou tirar todos os governadores de estados que fossem ligados a São Paulo. Para quê? Para impedir que pudesse ter uma contra-revolução, para impedir que pudesse ter um contragolpe. Todos os governadores que eram ligados a São Paulo foram trocados por interventores. Pessoas nomeadas para interferir politicamente naquele estado, acusando de fraude. Lembra que eu já te falei que isso aconteceu na história? Sim, aqui está rolando uma política das salvações 2.0. Aqui está rolando a mesma ideia lá do Hermes. Tira governador da oposição. E junto com isso, a posse de Getúlio. A posse de Getúlio Vargas. Traduzindo, Vargas perde a batalha, mas ganha a guerra. Vargas perde a eleição, mas a Revolução de 30 conduz ao poder. Vargas chega ao poder como defensor do voto secreto. Vargas chega ao poder como defensor da moralidade. Vargas chega ao poder como defensor da ordem. Vargas chega ao poder aliado aos tenentes. Vargas chega ao poder aliado aos outros estados, como sendo o cara que vai transformar o Brasil. Getúlio Vargas chega à presidência da República cercado de altíssimas expectativas. Só que isso depois vai ser um pouquinho mais difícil de se concretizar. E o governo de Getúlio Vargas vai passar muito longe de ser um governo tranquilo. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. A posse de Getúlio Vargas encerra 36 anos de domínio oligárquico. Acaba a República das Oligarquias e a história vai dizer também que acaba a República Velha, porque o período que vai
da proclamação da República até a posse de Vargas, envolvendo espada e oligarquias, é chamado de República Velha ou Primeira República, que se encerra com a posse de Getúlio Vargas, dando início à Segunda República, a República Liberal Populista, que vai ter na Era Vargas o seu primeiro momento, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.